O que faz alguém sofrer quando está atendendo outra pessoa, hein? Não estou falando daquela dor de uma perda, uma dor a esse ponto, claro que não, mas daquela dor silenciosa, do desgaste que se acumula ali no dia a dia. Você já sentiu na pele o peso da frustração de alguém que está ali, na sua frente, mas que claramente não gostaria de estar? Pois é, esse é o atendimento invisível, aquele que nos afeta todos os dias. E nós, que somos atendidos por essas pessoas, nos tornamos sofredores passivos do sofrimento do outro. Eu acho que você não entendeu nada do que eu falei até aqui, né? Mas fica comigo até o final desse vídeo e tenho certeza que sairemos ilesos dessa. Olá, gente, eu sou o professor Atendimento e se você é novo aqui, saiba que por aqui nós acreditamos que tudo é atendimento, atendimento é tudo. E você vai entender o porquê. O sofrimento que carregamos naquilo que fazemos, seja a insatisfação, a falta de identificação com o produto ou até um serviço que entregamos, tudo isso às vezes é transferido, sim, mesmo sem a gente perceber. Nós passamos adiante, infelizmente. Então, funciona mais ou menos assim. Vamos lá. Sofremos, sentimos e repassamos isso num comportamento que normalmente gera algum tipo de relacionamento. E quando falamos em relacionamento, claro, né? Falamos de quem se relaciona com a gente. E quase sempre estou falando de pessoas. Eu sou um estudioso de atendimento e não sei se acontece com você também, mas se pararmos para pensar, não faz sentido sermos mal atendidos por alguém que às vezes está ali para nos servir e que será pago inclusive para isso, para fazer, né, o que a gente gostaria, ou pelo menos o que ele teria que estar proposto a fazer. Pois é, mas o problema não é a lógica disso, é a emoção que está no meio. Acredite, por trás de um péssimo atendimento há sempre um sofrimento. Eu não quero espiritualizar nada aqui, viu? Mas as pessoas, elas não cometem atitudes boas ou ruins sem que haja nada emocional que as mova antes. Inclusive, caso você tenha uma história aí para me contar sobre algum atendimento que causou sofrimento em você, me mande seu vídeo bem curtinho e quem sabe um dia você aparece aqui no nosso canal. E inclusive aproveite, já se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho, será uma honra, viu, ter você por aqui. Vamos lá, continuando. Eu tenho percebido que muitas vezes o profissional que está na linha de frente é apenas o elo, ou seja, o intermediário entre uma necessidade e uma solução do cliente, no caso. Só que às vezes há um sofrimento na parada, é isso mesmo. Um dia eu perguntei para uma turma que eu ministrava um treinamento de cobrança, eu perguntei assim: atender pessoas, minha gente, para vocês é sacrifício ou sofrimento? Na realidade, eu queria apenas explicar a diferença das palavras sacrifício e sofrimento. Minha gente, um coro lá no fundo da sala gritou: sofrimento! Eu até fiquei meio sem graça. Sob a ótica da psicologia organizacional, o que acontece é um fenômeno que eu chamo de contágio emocional negativo. O que que é isso, professor? O sofrimento nesse contexto de atendimento não se divide, ele se multiplica. É assim que funciona. Quando a frustração de um profissional não é tratada, ela é repassada. O cliente, ao perceber a má vontade, a falta de preparo ou até a indiferença, o cliente passa a usufruir um pouco desse sentimento negativo. O desgaste, ele se espalha de ponto a ponto. É isso mesmo, criando inclusive uma cadeia de insatisfação. Mas por que que esse comportamento é tão importante assim para o bem-estar? Porque ele destrói a confiança e a possibilidade de conexão, que são a base de qualquer relação produtiva. É assim mesmo. Um dia, olha só, eu entrei numa loja para comprar um perfume. É um perfume, né, normal, até um perfume caro, viu. Ao falar com a vendedora, eu comentei que já havia usado aquela marca, mas que o cheiro parecia desaparecer, assim, rapidamente da minha pele. Não era uma reclamação que eu estava fazendo para ela, era apenas uma observação sobre o fixador daquele perfume. Eu estava buscando, na realidade, buscando ajuda. E o que ela me respondeu? Sem qualquer preparo técnico ou empatia, ela disse assim: isso pode ser um problema da sua pele, senhor. Olha só, eu entrei para comprar um perfume e saí da loja com problema de pele. Claro que eu estou ironizando aqui agora, né? Mas a justificativa que ela encontrou, a resposta que ela me deu, não veio do conhecimento técnico, veio das frustrações
dela. Sim, veio da falta de preparo, da falta de autorrealização no que ela estava fazendo. Ela colocou os próprios sentimentos naquilo, ou seja, mais que a técnica ou o manejo que ela deveria ter. Então, eu saí dali assim, não apenas sem o perfume, mas com um problema que não era meu. Eu abracei o problema. Aí eu pensei assim: eu acho que esse perfume não é bom para minha pele mesmo. Aliás, eu acho que eu nem vou mais usar esta marca. E fiquei sem vontade de voltar àquela loja também. Não teve assim nada de tão grave, mas não me agregou nada também. E olha que eu estava bem afim de comprar naquele dia, viu? O que que aconteceu? O sofrimento dela se multiplicou em mim. Ela continuou sem a oportunidade de melhorar e eu saí sem a vontade de comprar. Aliás, ninguém ganhou naquela história. O sofrimento dela se multiplicou. Ele não se dividiu ou subtraiu. Não foi mais um. Né? Mas nós dois saímos perdendo, ou seja, as 4 operações matemáticas em uma só frase. Vocês percebem como um mau atendimento na carreira, ele desequilibra os outros pilares? A frustração da vendedora afetou ali a minha felicidade naquele dia, tirando minha vontade de realizar um desejo simples. E se essa frustração dela for levada para casa, para a família, já pensou? O desgaste se torna sistêmico. O sofrimento não fica mais isolado. Ele é um vírus que contamina todas as áreas da nossa vida. Mas, assim, não é que eu fiquei encucado, eu tô com problema de pele. Não, nada disso, apenas foi transferido algo negativo. Mas como nós podemos quebrar essa cadeia de multiplicação do sofrimento, professor? O segredo está em transformar a frustração em empatia e a dor em propósito. E olha como pode ser simples isso e como pode, inclusive, estar ao nosso alcance. Primeiro, o reconhecimento da dor. Antes de atender o outro, atenda a si mesmo, a si mesma. Reconheça a sua insatisfação. Diga a si mesmo assim: eu estou frustrado, mas essa frustração não é do meu cliente. Eu disse cliente, mas como defendemos que tudo aqui é atendimento, isso vale, sabe para quem? Vale para quando você for atender ao pedido de um filho, de uma mãe, ou do seu companheiro, da sua companheira. A dor, quando reconhecida, ela perde o poder de ser repassada. Dá para entender? Em segundo, a pergunta de conexão. Em vez de dar uma resposta técnica ou defensiva, use a dor como ponte. A vendedora poderia ter dito assim, quer ver? Claro, só um exemplo. Eu entendo bem, senhor, como é isso. Entendo sim. Por quanto tempo o senhor acha que um perfume deveria durar? Ela me faria uma pergunta. Ela podia, inclusive, me explicar sobre a acomodação olfativa, aquele termo que a gente usa quando nós nos acostumamos com o cheiro e acabamos nem percebendo mais. É isso, né? A acomodação olfativa. Claro, ela podia me explicar até com outras palavras, mas ela não foi treinada para isso. Mas isso mudaria tudo naquele dia. Transformaria, inclusive, a transação em relação. Olha o que eu falei, hein? A transação, o negócio, em uma relação, em um relacionamento. E terceiro, a entrega do seu melhor. O sofrimento pode ser transformado em algo incrível quando o usamos como motor para a excelência. Se você sofre com a falta de preparo, estude. Se você sofre com a indiferença, seja a diferença. Use a sua dor como a prova de que você sabe exatamente o que o outro está sentindo e entregue o oposto. Isso mesmo, o oposto. Ou seja, o acolhimento e, claro, a solução. Já percebeu que as pessoas mais amáveis e solidárias que conhecemos na história do mundo também foram as que mais sofreram? Pois é. Vou dar alguns exemplos aqui. Nelson Mandela, por exemplo. O Mandela foi preso por 27 anos e com 71 anos de idade acabou com o apartheid, que era aquela segregação racial. Vamos em outro, Irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia. A Irmã Dulce ela sofreu 50 anos com problemas respiratórios, ou seja, com apenas 30% da sua capacidade respiratória. Vamos em outro então? Esse é grande, hein? Jesus Cristo. Bom, Jesus, todo mundo conhece a história, como foi a sua vida, como foi a sua morte. Esse não tem nem palavras. Inclusive, eu sei que tem muita gente aqui, me assistindo e até sofrendo, viu? Por querer ser, por exemplo, um instrutor, às vezes um professor, um treinador, um educador, e às vezes você não tem um conteúdo e uma ajuda
na sua performance, de como fazer melhor, ou seja, como ajudar os seus alunos e até os seus colaboradores, para que eles também não sofram, né? E não passem o sofrimento aos seus clientes, porque é assim que funciona. Através de quê? De conteúdos de humanização que você poderia ajudar essas pessoas para atendimentos, vendas, enfim. Bom, eu, professor atendimento, se você está aqui hoje e tem esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento, eu queria que você conhecesse o licenciamento professor atendimento, que é um programa que você vai receber tudo o que precisa para ministrar as suas aulas usando os meus conteúdos, os meus métodos aplicados e aprovados nas maiores empresas do Brasil. Você vai inclusive receber todo o material, viu? Tudo que você precisar, você vai receber. Slides, o curso com todos os conteúdos separados por módulos e aulas, tutoriais comigo mesmo, inclusive, te ajudando a cada aula, mentorias mensais comigo e com a minha equipe para aprimorar ainda mais as suas aulas e treinamentos. Bom, com esse QR Code que está aqui na tela, você fala com a nossa gente e se torne um licenciado do maior método de humanização e atendimento e vendas do Brasil. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, voltando aqui para a gente concluir o nosso tema de hoje. Pensa comigo, o que você está fazendo com o seu sofrimento? Você está multiplicando, repassando para as pessoas ao seu redor, contaminando as suas relações, ou você está usando essa dor, essa frustração como um catalisador para se tornar um ser humano ou um profissional muito melhor? Pois é, a resposta é você que tem. A jornada é diária, viu? Quem é a pessoa que você vai atender com mais humanidade hoje? Quem é a pessoa que vai receber o seu melhor, a sua versão mais preparada e empática? Quem é? Comente aqui embaixo e vamos juntos nessa jornada de transformar o sofrimento em conexão. Minha gente, foi um grande prazer, muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo nesse vídeo. E lembre-se, tudo é atendimento. Atendimento é tudo. Um grande abraço e valeu!